Olá, sejam todos bem-vindos ao Bola no Cofre, o seu podcast de educação financeira. E como prometido no último episódio, nós estamos tratando a respeito dos juros, né? Do impacto desses juros nas famílias, no país, no nosso bolso, de maneira geral. Já ensinei para vocês o que é a taxa de juros, por que aumenta, por que cai, quem que decide, quem que manda em tudo. Já falamos também a respeito do fluxo de caixa, como que a gente pode se beneficiar de todo esse contexto de um juros mais alto. E agora nós vamos falar do impacto desses juros tão alto no país, no nosso país, né? No crescimento do nosso país, principalmente. Porque o que acontece, né? O Brasil ele é medido pelo PIB, que é normalmente onde a gente entende se a tendência para aquele ano é de um crescimento do PIB, de uma diminuição de PIB ou de uma manutenção de PIB, assim como funciona com a taxa Selic, tá? E o que acontece em momentos onde o país está com uma taxa de juros tão alta? O produto interno bruto que a gente produz aqui dentro, que a gente consome aqui dentro, isso falando de Brasil, tá, gente? Acaba sendo diminuído. Por quê? Falei no episódio anterior que existe uma questão de oferta e demanda, né? Quando o juros está muito alto, por mais que exista uma oferta gigantesca, não tem demanda para isso, porque falta dinheiro. E quando falta dinheiro, o que a gente faz? A gente não consome. E o impacto no Brasil em relação a crescimento ele é muito significativo, porque a gente vai se deparar com momentos em que o país ele vai ter ali um crescimento muito menor por conta dessa alta de juros para contenção da inflação. Por mais que venha dinheiro de outros países, captação estrangeira, internacional para o Brasil, ainda assim o nosso crescimento aqui ele é prejudicado, tá? Outra coisa que a gente precisa avaliar, né, nesses momentos, que é a tal da estabilidade dos empregos. Hoje a gente está passando por uma instabilidade de emprego. Por quê? Quando o juro sobe, o custo das empresas eles tendem a aumentar também. Com esse aumento do custo das empresas, o que acontece? Os empresários eles acabam obtendo um aumento de carga tributária. Muitas vezes o funcionário ele não percebe, o funcionário que é CLT, né, que não é o meu caso já há alguns anos. Mas o custo dele para o dono da empresa, para o patrão dele, é muito maior do que o que ele poderia imaginar. Porque tem vários impostos ali que são obrigatórios para esse empresário pagar que o funcionário não sabe. Então, quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, todo o endividamento da empresa aumenta. E a folha de pagamento, ela nada mais é do que um endividamento, tá? Se não existe consumo dentro desse país, se não existe consumo dentro desse segmento, o que acontece? A empresa para de vender. O estoque da empresa, ele aumenta substancialmente. Só que ocorre um aumento de estoque, uma ineficiência de venda por conta dos preços. Não necessariamente ele vai reduzir o preço da mercadoria dele, porque a folha de pagamento dele está maior. E como que ele supra essa demanda? Como que ele consegue fazer a conta fechar? Porque os empresários, eles trabalham para ganhar dinheiro também, né? Só que uma empresa que tem 100 funcionários, tem 100 famílias ali, não são simplesmente 100 funcionários, né? Quais são as decisões que eles precisam tomar? Quais são os movimentos que eles precisam fazer, né? Para que eles consigam manter essa condição laborativa, ter ali, trazer um equilíbrio para os funcionários, onde, olha, acalmem-se, né? O cenário não está fácil, o cenário não está simples, mas eu vou conseguir, de alguma forma, trazer algum suprimento, conseguir entregar para vocês ali uma condição de trabalho. Isso aconteceu muito durante o período de pandemia. Algumas empresas elas não conseguiram vender, obviamente porque tudo parou, né? Não puderam trabalhar, porque a gente precisou fazer ali o período de lockdown, né? A gente precisou ficar em casa, ficar recluso e tudo mais. E as empresas precisaram se manter. Muitas empresas quebraram nesse período porque não tinham caixa equilibrado. Então, a mesma coisa que eu falo para o fluxo financeiro das pessoas físicas, né, de nós, as empresas também precisam ter. Porque quando as empresas elas dão atenção, né, para aquele caixa, para aquele valor que ela precisa ter, que o ideal é que a empresa tenha no mínimo
6 vezes a folha de pagamento dela, as despesas fixas dela numa reserva para emergência. Porque no pior cenário, 6 meses eu mantive a minha folha de pagamento, né? Algumas empresas, poucas empresas eu diria, elas têm um planejamento, né, muito bem feito e elas têm um caixa muito maior, só que não são muitas. Então, vale aí o exercício para os empresários que estão me assistindo agora. Por quê? É muito ruim você, enquanto empresário, ter que lidar com uma carga tributária tão alta e com um aumento tão significativo de tudo, né? Por conta de inflação e por conta de Selic, e por conta de uma série de fatores. Sem considerar que você não tem praticamente nenhum tipo de benefício, né? Por conta disso. Muito pelo contrário, hoje não existe nenhuma política econômica que favoreça os empresários, né? Então, isso é algo também que a gente precisa avaliar, que a gente precisa pensar e ter um bom entendimento a respeito do planejamento tributário dessas empresas, porque muitas vezes o empresário ele está pagando por algo que ele não precisaria, tá? Então vale a pena também a gente observar dentro dessa linha de impacto, né, por conta desses juros, o todo, fazer uma consultoria e entender exatamente como que está a tua empresa, qual é a saúde da tua empresa, como que está o caixa da tua empresa. Eu hoje, no mercado que eu atuo, mercado private, eu consigo fazer uma gestão de caixa muito efetiva para os meus clientes dentro das empresas que eu atuo. Consigo entregar uma rentabilidade muito superior a que os grandes bancos entregam, porque eu faço a análise completa. Faço toda a análise tributária, eu faço toda a análise de caixa, eu faço toda a análise para que eu possa entregar curto, médio e longo prazo rentabilidade dentro desse caixa, tá? Então, vale a pena a consultoria. Outra coisa que é muito importante a gente avaliar nesses momentos de juros mais altos são alguns setores da economia que serão impactados, tá? O primeiro deles, a gente está falando do setor da construção civil. O setor da construção civil, nesse momento de juros mais alto, ele enfraquece, porque o custo fica mais alto, a quantidade de imóveis que a gente vê sendo construídos em São Paulo é absurda. A quantidade de imóveis que já foram construídos e estão agora em fase de entrega também são grandes, né? Então, assim, o setor imobiliário ele tende a sofrer bastante, porque as pessoas, ao invés de comprar o imóvel, elas vão preferir investir o dinheiro, ter os 15% garantido ali dentro do ano, né? Sem a necessidade de mobilizar capital financeiro e ter ali um bem que você não sabe quando que você vai vender. Porque normalmente os clientes, os investidores, eles compram para investimento. Se você for comprar para moradia, também não é um momento ideal, porque você vai travar uma taxa de juros extremamente alta para um financiamento que dura 30 anos, né? Apesar de ter, em alguns momentos, a possibilidade de diminuição desses juros, de uma revisão de taxa, os bancos nem falam isso porque para eles não é interessante. Quanto mais contratos com taxa de juros de 13, 14, 15 eu tiver, melhor, né? E dessa forma, o que eu construo? Eu construo um endividamento absurdo no país, né? Eu praticamente quebro a economia. E a gente viu isso acontecendo ali em 2008 no subprime, né? Que nada mais é nada do que imóveis, contratos de imóveis que não existiam, virou uma bolha. Então, precisa dar atenção para isso. Outro tema que a gente precisa avaliar, outro setor, é o setor automobilístico. A gente já viu inúmeras vezes em cenários caóticos, em cenários de crise, esse setor automobilístico sofrer muito. A gente viu os estoques ficarem parados, as empresas não conseguirem produzir os carros por falta de chip, por falta de insumos e terem que demitir muitas pessoas, né? E as indústrias automobilísticas, a gente está falando de muitas pessoas, muitas famílias. Então, existe sim uma descompensação, um impacto gigantesco dentro da economia do país quando a gente fala de um juros muito alto. Obviamente que existem algumas maneiras, algumas políticas públicas que podem ser trazidas para dentro da conversa, onde pode ter um benefício ali, tanto para o funcionário quanto para o proprietário da indústria. Mas isso é pouco falado, tá, gente? Esses estímulos, eles são poucos trazidos. Quando a gente fala desses dois cenários, dessas duas indústrias, o que acontece? A gente tem duas situações. O cenário automobilístico,
você acaba tendo até uma rotatividade grande, né, dos carros. Tem pessoas que já se programaram para comprar os carros, se programaram através de consórcio, se programaram através da própria carteira de investimento, né? E tá tudo bem. Eu entendo que quando existe um planejamento financeiro completo, você prepara todas as reservas para todos os momentos, tá? E tá tudo certo, como eu já disse. Mas se você não fez, se você não se preparou, se você não olhou para isso, o momento é de aprender agora, tá? De entender o que eu faço. Troco o carro? Mantenho o carro? Né? Esse carro que eu tenho, ele tá me gerando algum tipo de manutenção? Ou tá aumentando o meu custo? Não tá aumentando? E fazer conta, tá? Eu mesma, eu decidi não ter carro já há alguns anos. Vivo muito bem. Todo dia eu tô num táxi diferente, convivendo com pessoas, experienciando histórias, e eu vivo muito tranquilamente dessa maneira, tá? Eu uso hoje os aplicativos, inúmeros aplicativos de carro, enfim, para ir para São Paulo, fazer as reuniões, para viajar, para fazer uma série de coisas. Isso não impacta em nada. Tenho, obviamente, os meus taxistas, né, que eu agendo as corridas também, dependendo de onde eu vou. E tá tudo bem. Mas isso é a receita do meu bolo, né? A gente precisa entender a receita do seu bolo, do que vai fazer sentido para você. O mesmo serve para quando a gente fala do mercado imobiliário. Quando se tem um imóvel já de moradia e você está comprando com aquele sonho, né, do brasileiro de ter uma renda passiva vinda dos aluguéis, o que você precisa observar? Se hoje o dinheiro que você está investindo, né, para comprar esse imóvel, quanto tempo que você levaria para ter o retorno financeiro desse imóvel investindo o dinheiro hoje? Né? Então, assim, vamos fazer trazer um exemplo. Se hoje eu comprar um imóvel de R$ 1 milhão e investir esse imóvel de R$ 1 milhão, e investir esse dinheiro, né, numa carteira de investimentos, eu minimamente teria, né, ao final deste ano, uma rentabilidade dentro dessa carteira, teria acesso ao meu dinheiro e não teria dívidas em relação à reforma, a condomínio, todas as despesas que o imóvel traz para a gente nesse cenário. Bruna, mas não estou comprando para investir, estou comprando para morar. Legal. Então, se você está comprando para morar, você já fez um planejamento antecipado. Você já sabia quanto ia custar, você já se preparou para isso. Só que ainda assim, ainda tendo se preparado, o que acontece? Existem alguns fatores que a gente não conta, né? Uma inflação mais alta vai encarecer a sua reforma. Para comprar né, os móveis, para fazer os móveis, para contratar o arquiteto, para contratar o design, para comprar tudo que você quer dentro da tua casa. Hoje as casas estão cada vez mais automatizadas, eletrônicas. Enfim, eu acho incrível tudo isso, porque a tecnologia ela está aí, a gente usa ela muito bem ao nosso favor, né? E tudo isso gera um custo. E se você não colocou esse custo e não projetou esse custo no tempo pela inflação, que a gente já tem uma tendência, né, do que vai acontecer aí ao longo dos meses, eu sinto te dizer, mas você está perdendo dinheiro. Eu sinto te dizer, mas você não está só gastando aquele R$ 1 milhão. Você está gastando muito mais que R$ 1 milhão. Porque a gente tem todo o custo de todos esses insumos que você precisa, que você não agregou no planejamento lá atrás. Por isso que vocês precisam ter o entendimento de que ter alguém olhando para tudo isso junto com vocês traz tranquilidade, porque você sabe exatamente de onde vai sair o dinheiro e por que vai sair o dinheiro. Se a melhor estruturação, né, for, de fato, o financiamento de recurso próprio, tá tudo bem. Mas se não for, a gente vai buscar alternativas, porque o nosso papel enquanto consultor financeiro, enquanto assessor de investimento, gerente de banco, banker, enquanto o meu papel aqui é entregar soluções. E quando a gente tem alguém de forma imparcial entregando soluções, eu vou entregar seja na Tauari, seja na XP, seja no Bradesco, seja no Itaú, seja independente da bandeira. Porque eu não estou aqui com a preocupação de ganhar dinheiro. Eu estou com a preocupação de entregar uma solução que no tempo você vai entender que foi a melhor para você.
Como eu disse em alguns episódios anteriores, eu auxiliei um dos meus clientes, que hoje é um grande amigo, a conseguir um financiamento do imóvel dos sonhos dele com uma taxa que nem a gerente dele conseguiu. E isso porque eu já estava há alguns anos fora desse mercado. E isso virou conversa de sempre. Sempre que a gente se reúne, que ele me indica alguém, que a gente está fumando um charuto, ele fala, eu lembro daquele dia até hoje. Se não fosse a Bruna, eu não teria conseguido. E a gente tem uma gratidão um pelo outro. Eu, porque a gente se tornou amigos, ele hoje é um dos meus grandes clientes. E ele, uma gratidão por mim, porque eu consegui fazer com que ele tivesse um custo muito menor numa operação de 30 anos. Obviamente que ele já quitou esse imóvel, ele não ia levar, né, o período todo do financiamento, mas as coisas elas acontecem dessa maneira. Quando você tem uma situação e você compartilha com um especialista, ele vai te sinalizar, ele vai te orientar. E isso não tem valor agregado, né? Isso é de cada um. E outra coisa, né, gente? Eu costumo falar muito que o dinheiro não leva desaforo e é tão simples quanto isso. Se você não sabe fazer, peça ajuda de quem sabe. Se você não sabe cuidar do seu dinheiro, peça ajuda para quem vai saber cuidar. Se você tem algum tipo de dificuldade para entender todas essas questões que a gente está tratando, de taxa de juros, de impacto econômico, de impacto nas famílias, como que o país, né, qual a tendência do país daqui para frente, fale com quem sabe. Busque informação. Vá se especializar. Vá entender como que esse mercado funciona para que você não seja iludido, ludibriado por palavras bonitas de pessoas que não têm resultado, de pessoas que não sabem o que estão de fato dizendo, né? Isso é importante. Tão importante quanto isso é você ter ali a consciência de que não é comprar por comprar, não é fazer dívida por fazer. A gente precisa ter clareza do que a gente está fazendo, de onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Existe um caminho, né? Do momento de 3 de fevereiro de 25 para 3 de fevereiro de 26. Então, o que a Bruna vai construir nesse período, nesse 1 ano? Isso é importante para que vocês entendam, principalmente porque não é simples, não é fácil, vocês não vão aprender do dia para a noite, vocês não vão aprender a lidar com esses juros tão alto, tão rápido, vocês não vão aprender a entender todos esses mecanismos tão simples se vocês não começarem. Então, deem o primeiro passo. Deem o primeiro passo que eu garanto que eu vou trazendo para vocês insumos para que vocês deem os próximos passos, tá? Eu quero agradecer a vocês por esse episódio. Dizer que vocês, assim, contem comigo, contem com os conteúdos que a gente está trazendo no Bola no Cofre, que são riquíssimos, tem muitos insights. Em breve a gente terá novidades em relação a essa parte da educação financeira. Então, eu quero que vocês consumam esse conteúdo de forma genuína, que vocês leiam os livros que eu vou recomendar, que vocês comecem a olhar o Boletim Focus, porque é importante. Se atentem às informações que vocês escutam, né? De alguém falando de juros, de alguém falando de investimento. Pergunta. Se tiver vergonha, pergunte para mim. Tá tudo certo, não tem problema algum. Vai ser um prazer ajudar. E, mais uma vez, eu agradeço a audiência de vocês, agradeço a paciência de vocês, espero que vocês estejam gostando desses conteúdos que eu estou trazendo. Agradecer também ao Estúdio Blick, aos meus produtores queridíssimos, o Eric Almeida e o Jonas Almeida. Agradecer a Tauari Investimento, nossa apoiadora. Agradecer também a mais esse momento aqui e pedir para que vocês cuidem do dinheiro e sigam as nossas redes sociais. @Bola no Cofre Oficial, que está no YouTube, no Spotify e também no TikTok. E também sigam o nosso Instagram, @Bola no Cofre. Obrigada, gente. Boa tarde. Que vocês tenham aí um excelente momento de estudo e de aprendizado.